Boa noite, na paz do Senhor. Vocês são tão lindos. É uma alegria, é um refrigério, é um lava-pés, cada vez que eu posso estar aqui, que os meus filhos, o pastor Níris e a Fernanda, nos trazem. É um lava-pés para mim. Você sabe o que significa lava-pés? É um tempo de refrigério. Vocês são tão lindos. A graça do Senhor continue sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Bem, gente, agora eu estou aqui, no nome de Jesus, mas eu digo a vocês que eu já oitentei. E eu estava lembrando que Moisés tinha 80 anos quando tirou o povo do Egito. Eu acho que agora que começou para mim tirar a gente do Egito, né? O tema que o meu filho falou é sobre oração, né? Eu estava pensando, falando com um amigo, em todo o meu tempo que vivo em igreja, que quando eu nasci, minha mãe me levou com um mês e me apresentou no templo. Eu ainda preciso aprender tanto sobre a oração. É algo assim extraordinário, que enquanto eu viver, eu preciso aprender sobre a oração. E o melhor lugar de aprender sobre a oração é a palavra, né? Agradeço a Deus, né? Porque dessa vez a minha filha pôde vir comigo, minha companheira e minha amiga. O Senhor seja louvado em tudo e por tudo. Interessante que a leitura bíblica que foi feita quando nós estávamos chegando foi exatamente sobre duas orações, né? De Lucas 18. Vocês lembram de quem foram as orações? A leitura bíblica de hoje. De quem foram as duas orações? Você não pode falar. Não pode falar. Eu não acredito que vocês já esqueceram. Vocês acham que a cabeça de vocês está cheia de mensagens? Porque quando a cabeça está cheia de mensagens, aí fica mais difícil de guardar a mensagem. Começou, não foi, Nilson? Eu vou pedir à mídia para fazer o favor de colocar, para eles saírem daqui lembrando. 1, 2, 3, toda a gente lendo. Bora? Parabéns, vocês leem bonito. Duas orações. Uma foi do religioso, do santão. E a outra foi do considerado escória lá, não tinha valor de nada. Interessante que você preste atenção que os dois começaram a oração, ou seja, cada um começou a sua oração
com uma palavra. Quando eles dirigiram a oração deles, eles falaram uma palavra. Que palavra foi? Quando eles iniciaram a oração, qual a primeira palavra que eles disseram? Ah, alguém lembrou. Deus. Esses dois ainda não tinham aprendido com Jesus a oração que Jesus ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Para aí, por favor, a mídia. Como foi que Jesus ensinou que nós devemos começar a nossa oração? A primeira palavra é? Na antiga aliança, o povo não conhecia individualmente a Deus como Pai, era Deus. Deus. Mas quando Jesus veio para implantar a igreja, ele ensinou que agora, a partir dele, nós iríamos ter um relacionamento diferente com Deus. Através dele, nós nos tornaríamos, através de Jesus, nós nos tornaríamos filhos de Deus. E como filhos, nós deveríamos nos dirigir a Deus como? Mas você sabe que até hoje ainda tem gente evangélico que só ora Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meu Deus, que distância. Jesus nos ensinou e nos deu o exemplo. Todas as vezes que ele orou, ele se dirigia a Deus, chamando-o de Pai. Graças te dou, ó Pai. Pai, quando você lê a oração de Jesus em João 17, quantas vezes ele se dirige Pai? As pessoas têm dificuldades em chamar Pai, e uma das razões é falta de convicção, de filiação. Quando você tem certeza que é filho, você tem liberdade de chamar Pai. A Bíblia Sagrada fala que porque nós somos filhos, né, vocês sabem que a vovó aqui gosta muito da Bíblia, né? Tem que ir por ela. A Bíblia Sagrada, em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. 1, 2, 3. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele ama. Não é lindo? O Espírito Santo foi enviado para nos dar a liberdade de nos dirigir a Deus, o Todo-Poderoso, chamando Abba, Pai, Papai, Paizinho, aleluia. Como é bom ter a liberdade de chamar Pai. Quando nós oramos e dizemos Pai, glória a Deus. Pelo menos eu falo da minha experiência. Glória a Deus. É como se
eu me sinto acolhida. Eu não sou qualquer um. Eu não sou órfã. Na verdade, eu me criei órfã de mãe. Mas agora eu tenho um pai. Você tem um pai. E por isso você pode se dirigir a ele e dizer: Pai, Paizinho, Pai Santo, Pai justo, Pai amoroso, aleluia. E sentir de verdade que é uma realidade na vida daqueles que estão em Cristo, poder chamá-lo Pai. Glória a Deus. E esta é uma das razões que eu não tenho nenhum motivo para ficar aborrecida, chateada, magoada, quando alguém me fere, quando alguém se levanta contra mim, quando alguém tenta me atingir. Por quê? Quantos pais, homens, tem aqui? Pais, suspenda o braço, por favor. Ok. Eu quero que vocês só me respondam uma coisa. O que é melhor que vocês preferem? Que mexa com você ou prejudique seu filho? O que é que os homens dizem? Vocês acham melhor dar cascudo e mexer filho de vocês, ou vocês preferem vocês passar? Agora imagina ferir, mexer, criticar, ofender um filho de Deus. Entende, meus filhos? Quem é que vai tirar satisfação quando o seu filho pequeno chega e diz: Pai, aquele fulano, aquela fulana fez isso assim, assim comigo? É o filho que vai lá? Quem é que vai responder? O pai. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não se magoe, não se ofenda, não fique com amargura no coração. Quando alguém lhe ferir, lembra que está ferindo um filho de Deus. Se você está em Cristo, não guarde nada. Vá para o papai e diga: Pai, o senhor viu? E deixa por conta do pai. Ele é quem cuida de cada um dos seus filhos e cuida muito bem. Orar. Tantas orações a Bíblia registra. Mas eu quero destacar uma coisa importante para quem ora. Primeiro, 1 Tessalonicenses 5:17. 1, 2, 3. Ok. Orar constantemente. Orar em todo o tempo. Orar sem cessar. Quando a gente vai para a vida espiritual daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão no corpo de Cristo, igreja viva, organismo, quando somos verdadeiramente membros do corpo de Cristo, nós precisamos duas coisas básicas. Da mesma maneira que nós precisamos para manter o nosso corpo
como o corpo de Cristo, precisamos também. Número 1. O que a gente precisa para manter o nosso corpo vivo e bem? Número 1, alimento, que inclui pão e água. Segunda coisa, o que nós precisamos no nosso corpo? Vocês não respiram? Oxigênio. Sem oxigênio, a gente morre. Baixa a saturação, compromete a imunidade e pode levar a óbito. Eu gosto de um texto aqui no livro de Jó, que a palavra, vamos devagar, não é? Os cabelos brancos aqui, viu, gente? Na ponta dos dedos. Evangelho não, livro de Jó. Capítulo 34, versículos 14 e 15. 1, 2, 3. Vocês entenderam? O que significa isto? Se Deus tirasse o oxigênio do ar, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Toda a gente. Vocês já perceberam que não é difícil para Deus exterminar a humanidade? Basta fechar a torneirinha lá. Opa, nós. Mas a gente respira de graça. E muitas vezes nós não oramos agradecendo pelo ar que a gente respira. É verdade? Então nós precisamos de oxigênio. No corpo de Cristo nós precisamos de alimento e água, que é o que é o alimento e a água para nós? A palavra de Deus. E o oxigênio é a oração. Do mesmo jeito que não podemos parar de respirar, respiramos constantemente, sem cessar, precisamos também orar todo o tempo. A Bíblia Sagrada diz, Efésios capítulo 6, versículo 18. 1, 2, 3. Toda a gente, por favor, a não ser que não tomaram um café da manhã. 1, 2, 3. Agora. Amém. Ouviu aí? Ore em todas as ocasiões. Ore em todo o tempo. Agora, como orar em todo o tempo? Como? Volta lá, meu filho, que eles esqueceram. Orem. Esse espírito aí é o meu espírito ou é o espírito de Deus? De Deus. Então a palavra de Deus está dizendo, Lídia, você ora em todo o tempo, em todas as ocasiões. Agora ore através do Espírito Santo. Judas 20.
Judas 20. 1, 2, 3. Entendem? Uma verdade bíblica corroborando outra verdade bíblica. Nós precisamos orar em todo o tempo, em todas as ocasiões, mas essa oração precisa ser através do... Será que é possível em todo o tempo orar no Espírito Santo? Sim. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm em si o... Está tão fraco. Parece que há pessoas aqui que não têm convicção, por favor. Todos quantos estão em Cristo têm o... Jesus disse: Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! E Ele é quem leva a nossa oração, Ele é quem nos dá palavra de oração, para a gente viver uma vida no corpo de Cristo, sempre mantendo a saturação no nível adequado, muito bom. No corpo de Cristo, ninguém fica sem oxigênio. Ah, mas eu não sou uma pessoa de oração. Mas no corpo tem intercessores. Um dia o Espírito Santo perguntou-me assim: quanto custa um balão de oxigênio? Eu disse: sei não, amigo. Não sei. Eu sei que uma amiga minha, há um tempo atrás, precisou 1 hora de oxigênio para o irmão dela e pagou, sei lá, quase 500 conto. É caro um balão de oxigênio, não é? Não é caro? Cadê os médicos aqui? É caro ou não é? É qualquer um que pode alugar um balão de oxigênio, irmãos? Não, é caro. Aí o Espírito Santo disse para mim o valor de um intercessor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Feliz a família que tem uma mulher, uma mãe intercessora. É o balão de oxigênio mantendo a saturação em ordem. Aleluia. Para que os vírus e as bactérias não levem a óbito as pessoas da família. Feliz é o marido que tem uma mulher intercessora. Glória a Deus. Eu acompanho um casal e aquele homem, ele é muito apegado ao material. A esposa não trabalha fora do lar e ele começou a insistir para que ela arrumasse um trabalho. Tem que trabalhar, ajudar a botar dinheiro dentro de casa. Mas ela é uma intercessora. Aí um dia eu conversei com ele e falei: meu filho, quanto a sua mulher vai ganhar trabalhando fora? Ele disse X. Eu falei: e quanto vai ser a despesa com ela fora do lar? Ele falou assim, chutou. Eu disse assim: e quanto vale? Porque eu sei que a sua mulher, quando você sai de casa, ela dobra os joelhos e fica intercedendo por você, para que o Senhor guarde você, livre da tentação. Quanto vale isso? Aí ele disse: irmã, tem razão, é melhor ela ficar cuidando dos filhos e orando do que sair e trazer um dinheiro que vai ficar elas por elas com as despesas. Então, amados maridos, agradeçam a Deus pela esposa intercessora que você tem. Irmãs, vamos ser mulheres intercessoras. Pais, sejam intercessores por sua família, pelos seus filhos. Um dia eu estava lendo o último capítulo de Atos dos Apóstolos, o naufrágio do navio que Paulo andou.
E o final do capítulo diz assim: o navio todo foi destroçado. Você pode jogar aí para a gente ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os últimos versículos, se faz favor? Não, mais um pouquinho para frente. Antes. Vai ao 28. Vá mais para trás. Atos, não, é o último capítulo, Atos 28. Deixa ver aqui. Não, desculpa, é 27. Atos 27, versículo 43 e 44. Vamos lá. 1, 2, 3, bonito. Quando eu li essa frase, o Espírito Santo disse assim para mim: vai acontecer, está acontecendo exatamente assim. Muita gente está sendo salva, agarrado em tábuas, e outros nos destroços. E os primeiros, no versículo 43, uns se salvaram nadando. 3 grupos. Uns se salvaram nadando. Olha lá, os que soubessem nadar se lançassem. Outros agarrados em tábuas. E outros nos destroços do navio. Aí o Senhor disse assim, eu disse: Senhor, o que significa? Ele disse: os que se salvam nadando, eles vão buscando, lutando cada dia, até chegar no lugar seguro. Eu falei assim, e os da tábua, ele disse assim: aqueles que são ajudados por intercessores. Glória a Deus mesmo, irmão. Glória a Deus pela vida dos intercessores. Que você está dormindo de madrugada e tem alguém dizendo: Senhor, fulano, Senhor, guarda fulana, Senhor, e o Espírito Santo vai lembrando, irmão, o nome das pessoas, e a gente começa a interceder, irmãos, e muitos vão se salvar por causa dos intercessores. E eu falei: e os destroços? Se aqueles que na última hora já perderam tudo, ainda vão ser alcançados pela graça do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz que eram 276 pessoas que estavam naquele navio, e todos se salvaram. Aí eu falei assim: Senhor, eu quero que todo mundo que está no navio, que eu ando nele, se salve. Aleluia. Aleluia. E sabe o que o amigo me disse? E o teu navio é grande. Louvado seja Deus, irmãos. A intercessão é uma forma de oração. Quando você se coloca no lugar do outro e apresenta ao Senhor. E a gente não ora só, a gente ora no Espírito Santo. E quando a gente lê Romanos 8:26, 1, 2, 3, bonito, igreja. Para por um segundinho e pensa. Eu penso eu.
quem sou eu para o Espírito de Deus, meu filho, orar por mim? Você já pensou nisso? Talvez você ache que você merece. Eu não mereço, irmão. E não só interceder, mas olha a forma como a Bíblia diz que Ele ora por nós. Ele ora por nós é com choro? É choro simplesmente? Gemer é diferente de chorar? É, minha gente. Aleluia. Ele geme por você, minha filha. Aleluia. Ele geme por você, meu irmão. Quando você nem sabe orar, não tem palavras, o amigo vai lá. Aleluia, diante do Pai. Na nossa fraqueza, intercede por nós, gemendo. Gemendo. Amados, eu não entendo porque tanta gente é mal agradecida. Porque tanta gente é evangélica, glória a Deus, estou fora. Porque tanta gente é evangélica, porque eu também vivia assim quando eu era evangélica. Achava que era obrigação de Deus, Espírito Santo, gemer por mim. Não. Eu reconheço que não mereço, mas está afirmado. Ele intercede com gemido. Quando você se sentir fraco, lembra da Escritura. Eu estou tão fraco, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, na minha fraqueza, intercede por mim. Aleluia. Isso tem peso, irmão. Isso é motivo da gente viver alegre, dormir e acordar alegre. Não falta intercessão. Hebreus capítulo 7, versículo 25. 1, 2, 3. Última frase depois da vírgula. Pois vives. O que você quer mais? Já não basta o Espírito Santo gemer por você e por mim. Ainda tem o Filho amado do Pai, que está lá. Aleluia. Aleluia. Hebreus 9, 24. Aleluia. Eu quero o Espírito Santo trabalhar no coração deles, para que eles entendam como é forte o amor do Senhor por nós. 1, 2, 3. Eu quero que você preste atenção. Ele entrou nos céus. Está dizendo que ele já entrou. Ele entrou. Jesus já aonde? Para. Qual a próxima palavra? Mais forte. Nós estamos aqui. Mas ele agora. Ei, agora.
Aleluia. Ele conhece cada um de nós. E Ele sabe quem está precisando de intercessão agora. Aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, eu já estou começando a terminar, que a hora já está chegando. 1 Coríntios, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 31 e 32. 1, 2, 3. Pronto. Você percebeu? Somos julgados. Somos presente. Qualquer um de nós agora pode estar sendo julgado no grande tribunal, onde está o juiz de toda a terra, Deus, no trono. E a Bíblia Sagrada diz, em Apocalipse capítulo 12, e o versículo 10. 1, 2, 3. Veja, imagine, aqui tem advogados. Imagine o tribunal. O juiz tem um acusador. E de repente sou eu que estou agora diante do Pai, do juiz, sendo julgada. E o acusador, ele conhece o código muito bem. E ele me acusa dentro do código. Tipo, olha, Lídia, está escrito que ela deve perdoar a Maria. E ela não perdoa Maria. Me entrega para eu fazer juízo, justiça, porque o Senhor é justiça. E aí, o que acontece? Aquele que deu a vida por mim, aquele que me comprou com seu sangue, tem coragem de comparecer agora, diante do juiz, aleluia, e dizer, eu sou advogado dela. Eu sou advogado dela. Ela falha, mas eu nunca falhei. Aleluia. Ela desobedece, mas eu obedeci em tudo. Ela faz o que não lhe agrada, mas eu tudo que lhe agrada, eu fiz lá. Justifica. Não entrega. E o que é que o pai faz? Ele olha para o filho e me vê lá, apesar da minha fraqueza, da minha desobediência. Ele considera, eu dizer, Jesus é meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu creio em Jesus. Ele considera, amados, e eu sou justificada. E aquele acusador sai e eu continuo, aleluia, dizendo Jesus é bom. E Ele vai me dar uma nova chance todo dia, para que eu possa verdadeiramente obedecer a palavra e perdoar Maria.
para fechar esta porta de acusação. Mas o que é importante, amados, é que além da igreja corpo, que ora por nós, nós temos o Espírito Santo, que ora gemendo por nós. E temos Jesus, o Filho amado do Pai, que intercede por nós. E o segredo é que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito Santo. O que a gente entende? Nós não devemos orar o que a nossa cabeça acha que deve orar. Nós precisamos orar aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração para a gente orar. Eu vivo experiências, pela graça, misericórdia do Senhor, de as pessoas chegarem para mim: irmã, por favor, ora por mim, por esta situação, assim, assim. Coloca uma situação. E eu começo a orar. E ao final da oração, eu não orei por nada que aquela pessoa falou. Porque o Espírito Santo sabia que não adiantava eu orar pelo que ela pediu, se tinha uma causa mais forte atrás. O Espírito Santo nos leva a orar pela causa, para que o sintoma cesse. Outra coisa, quando a gente ora no Espírito Santo, dependendo dele, às vezes ele diz para não orar, irmão. Eu vivi uma experiência, terminou um congresso, na oração final, a pessoa que estava dirigindo disse assim: irmã, eu vou pedir para a senhora orar por aquela senhora que está na cadeira de rodas ali. Aí eu, tá bom. Quando eu fui descendo as escadas, o amigo disse assim: você não ora por cura, porque ela não perdoa. Aí eu, tá bom. Cheguei do lado dela, bati a mão no ombro dela e falei: amada, não posso pedir cura para você, porque o Senhor me disse que você não perdoa. Ela começou a chorar e ela disse assim: eu não perdoo meu marido, ele judiou muito de mim. Eu disse também: não posso orar pela cura, porque a senhora está sentenciada. Porque quando o acusador prevalece, a sentença bate. Desce a sentença. E quando Deus dá a sentença, acabou. Aí ela disse assim, eu disse: eu vou orar para o Senhor ter misericórdia da sua vida espiritual, da sua alma, irmã. Para a senhora perdoar, para ser perdoada e ser salva. Aí ela falou assim: agora ela sabe porque esse câncer está comendo a coluna dela. É sério, irmãos. Nem tudo a gente deve orar. Nós precisamos sempre consultar o Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada diz que há pecado que nós não devemos orar. Por quê? Porque é pecado para morte. Entendeu? Eu tenho vivido, irmãos, muitas coisas nesse âmbito, nessa situação, de chegar para orar por alguém e o Senhor dizer: não ora não, ora pela alma dela. Crente há trocentos anos, evangélica, obreiro, mas está ali sentenciada para que a alma não se perca. E o Espírito Santo vai lá trabalhando. Eu amo o Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada diz no Gênesis 1, que a terra era um caos, trevas. Um caos. Mas o Espírito de Deus estava lá. E por pior que seja a situação de alguém, o Espírito de Deus vai trabalhando para que a pessoa se arrependa e a alma não se perca. Aleluia. Amados,
Amem o Espírito Santo. Obedeçam ao Espírito Santo. Ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Façam o que agrada a Ele. Não o entristeçam. Porque a Bíblia diz, Efésios 4:30. 1, 2, 3. Quando o selo está em nós, é a garantia que no dia da redenção, nós estaremos para sempre com o Senhor. Você consegue orar? Você pode orar? Como está o seu coração? 1 Timóteo 2:8. 1, 2, 3. O Senhor sabe como estão as nossas mãos nesta noite. Como foi o seu dia? Você teve muita raiva hoje? Ou você fez raiva a alguém? Você discutiu? Se fez, já se arrependeu? Para poder orar?